Fala, torcida tricolor, Alex Prado chegando aí com mais um vídeo aqui no canal. E eu já começo fazendo uma pergunta pra você. Você já tá inscrito no canal? Você sempre tá deixando no início do vídeo aquele likezão? Tem compartilhado e tem convidado os amigos para conhecer o canal? Se você tem feito tudo isso, você merece os meus aplausos. Eu tô ficando louco igual o louco São Paulino. Eu tenho conversado com ele aí ultimamente. Queria até desejar aí uma boa recuperação pro louco. O louco, ele fez uma cirurgia aí, tá se recuperando. Um forte abraço, louco. Tamo junto, meu brother. Rapaziada, surgiu algumas notícias aí. O jornal O Lance noticiou que o Rogério pediu o chapéu, pediu o boné, peidou na farofa, quer ir embora do São Paulo. Depois de tantas promessas, falando que ficaria, que ama não, ele não cita mais essa palavra. O Rogério fala que ele tem carinho pelo São Paulo, que ele morou debaixo das arquibancadas. Aquele Rogério que se preocupou com a piscina vazia, aquele mesmo Rogério que insistiu com o Igor Gomes até o fim e acabou torrando o moleque com a torcida do São Paulo. É esse Rogério mesmo, pediu o boné. Mas aí a nossa diretoria, aquela diretoria que trabalha dia e noite, aqui é trabalho, meu filho. Essa diretoria aí foi lá e convenceu o Rogério a ficar pelo menos até o final do ano. Galera, brincadeiras à parte, eu queria saber de você. Você é a favor da permanência do Rogério? Se a gente for fazer uma análise do trabalho do Rogério desde quando ele voltou, é um trabalho positivo ou é um trabalho michuruca? Coloque aí nos comentários. Você é a favor? Muitos já sei até o que vai colocar. Fora Rogério, fora Narigudo, fora Professor Pardal. Eu sei que vai ter muito comentário aí falando sobre a aceitação, né, da saída do Rogério. Mas eu queria aqui fazer uma análise mais contundente aí sobre o trabalho do Rogério no São Paulo. Muitos falam que é positivo, que o São Paulo se tornou um time competitivo na mão do Rogério. O Rogério levou o São Paulo a lugares que nem o torcedor imaginava. O Rogério levou o São Paulo para uma final de Campeonato Paulista e no jogo mais importante da competição, a gente toma uma sapatada de 4-0 e tem muita gente que fala que foi positivo o São Paulo ter chegado na final do Campeonato Paulista. Aí começa a temporada aí 2022, depois do Campeonato Paulista, o São Paulo disputando 3 competições, o São Paulo disputando um Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana. O Rogério, por um momento, deixa o Campeonato Brasileiro de lado, sendo que no início ele sempre disse que o foco seria o Campeonato Brasileiro, que ele queria chegar na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Vocês lembram disso? O Rogério disse isso. Só que no meio do caminho ali, o São Paulo começou a avançar na Copa do Brasil. E vamos falar a verdade, nos trancos e barrancos. Empatamos logo o nosso primeiro jogo lá no Piauí contra o Campinense. Vocês lembram? Aquele jogo horroroso. E o São Paulo não foi capaz de fazer um gol naquele timeco ali de Série C de Campeonato Brasileiro, se eu não me engano. E o Rogério, ele foi vendo que o São Paulo estava ficando um time competitivo. Isso na visão do Rogério. E aí o São Paulo continuou dentro da Copa do Brasil, nos trancos e barrancos, até chegar no Flamengo. Chegando no Flamengo, o Rogério, ele, por um certo momento, não sei, eu acho que o Rogério ali, ele sonhou que ele poderia ganhar do Flamengo, tanto é que depois da desclassificação, nas suas coletivas, ele disse que o São Paulo bateu de frente com o Flamengo. E na minha ótica, na minha visão, o Flamengo deixou o São Paulo jogar e matou o São Paulo na hora que quis.
E aí veio a Sul-Americana, o São Paulo também nos trancos e barrancos, passando as fases nos pênaltis. Foi assim contra o Palmeiras, foi assim contra o Ceará e chega numa final contra o Suco Del Valle e a gente viu no que aconteceu. E aí, muitos analisam que o trabalho do Rogério é um trabalho positivo, mesmo vindo de desclassificações, mesmo vindo de perdas de finais, como a gente perdeu pro Palmeiras e como a gente perdeu pro Del Valle. Mas tem muita gente que se contenta com migalhas. E o Rogério se inclui nisso. O Rogério se inclui em tentar convencer o torcedor são paulino nas suas coletivas que o torcedor ele está satisfeito com as migalhas que esse trabalho tem resultado. Eu não vou me contentar em chegar em uma final de Campeonato Paulista e tomar a sapatada que tomou. Eu não vou me contentar se classificar até a semi de uma Copa do Brasil nos trancos e barrancos do jeito que foi. E muito menos vou me contentar com um vice-campeonato de uma Sul-Americana onde a gente tinha totais chances de ganhar o título. Porque a torcida foi lá apoiar e a gente viu no que aconteceu. Então, se a gente for resumir o trabalho do Rogério em questão de resultado, em questão de títulos, é um trabalho muito aquém do esperado. Se a gente for analisar o trabalho do Rogério com formação de elenco, uma formação tática de jogo, um futebol que a torcida do São Paulo olha e fala: poxa, o time tá jogando bem, o time tem variação tática, o Rogério mexe muito bem durante as partidas, o Rogério pega o time adversário ali desprevenido e o Rogério consegue no mesmo jogo fazer com que o time jogue numa formação, depois ele muda. Isso não existe. O São Paulo não tem uma jogada ensaiada. O Rogério, ele aposta e insiste numa formação e ele não abre mão, porque é teimoso e porque é turrão. Se a gente também for analisar o trabalho do Rogério no aproveitamento de jogadores, principalmente nos jogadores que ele indicou, o Rogério indicou o Colorado, não joga com o Rogério. O Rogério, ele indicou o André Anderson. Cadê o André Anderson? O Rogério, por um instante ali, tentou queimar o Gabriel Neves. Não aproveitava o Gabriel Neves. Só que o menino dentro de campo deu a volta por cima e calou a boca do Rogério. O Rogério, por um momento, não estava querendo mais aproveitar o Miranda, dando a tarja de capitão para o Diego Costa. Um desrespeito com a história do São Paulo. O Rogério não aproveita agora Galopo. Um investimento altíssimo que até então a gente não sabe, na verdade, quem foi que comprou, mas isso não vem ao caso. O que eu tô dizendo aqui é que ele não aproveita o cara, não coloca o Galopo para jogar. E numa coletiva ele é colocado na parede em relação a isso e ele tem a ironia de dizer que colocou o Galopo no último jogo ou no penúltimo para jogar 10 minutos. Bustos não existe pro Rogério. E como tantos outros. Mas quando ele olha para o banco, ele insiste no Éder, ele insiste no Marcos Guilherme, ele insistia no Igor Gomes. Para esses jogadores, o Rogério ele tem uma atenção diferenciada. Então, se a gente também for analisar o trabalho do Rogério em questão de aproveitamento de jogador, o Rogério ele está prejudicando a instituição, porque a instituição investiu e ele não investe no jogador dentro de campo. Ele continua acreditando em Pablo Maia, ele continua acreditando em Rodrigo Nestor, ele continua acreditando em Reinaldo, ele continua acreditando em Igor Vinícius, ele continua acreditando em Felipe Alves, por muitas vezes em Jandrei. Esse é o Rogério. Esse é o Rogério. Então, torcida tricolor, faça uma análise do trabalho do Rogério e tente, buscar respostas se você hoje iria ficar sentido com a saída dele ou não. Se seria um alívio a saída do Rogério
ou não? Eu gostaria muito de ver aí o seu comentário. Deixe aí, é importante você trocar essa ideia comigo, porque, como eu disse, o Rogério estava prometendo ficar e agora foi pedir o boné. Alex Prado, canal Olé Tricolor, Pitacos do Prado dessa terça. Hoje tem Tricossauros, hein? Eu convido você a assistir Tricossauros lá no meu Instagram, oletricolor.alex. Vai estar eu, Fernando Benincasa, Cássio do Tricolor na Mochila e Fábio Camisa Pesada. Às 20 horas lá no meu Instagram, oletricolor.alex. Valeu? E não se esqueça, convide um amigo para conhecer o Olé Tricolor. Rogério, vai tirar o boné ou não? Se decida, porque o São Paulo precisa se programar para 2023. Não é verdade, Carlos Boca de Farofa Belmonte? Tamo junto, valeu!